Oi gente, hoje vai ser o primeiro vídeo que vou começar a falar da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E o primeiro vídeo por quê? Porque são 3 livros essa série e eu pensei muito bem e resolvi fazer um vídeo para cada livro. Porque eles são tão únicos, são tão peculiares, são tão especiais e a história de cada um é tão profunda que acho que fazer um vídeo só com os 3 ia englobar demais e eu não ia ser tão detalhista como eu gostaria de ser com cada um desses livros que são fantásticos. E, obviamente, começando com o primeiro, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. E começar a falar desse livro é tão complicado porque ele é tão complexo, ao mesmo tempo tem aquela sua simplicidade e tão profundo. É um livro muito profundo mesmo. Eu me apaixonei logo nas primeiras páginas, porque ele já começa jogando uma história bem interessante, com certo mistério, você acaba gostando já nas primeiras páginas. Foi assim comigo. Falando um pouco no geral do que é A Sombra do Vento, ele é uma obra, posso chamar de ode aos livros. Não é ode de ódio, gente, é ode, O-D-E, aos livros. É uma homenagem a todas aquelas histórias que fazem você pensar, mostra bem como que cada livro pode mudar a sua vida, dependendo de como você encara a história. Sabe aquela magia que existe por trás dos livros quando você lê e fica pensando e acaba mexendo com a sua vida? Então eu acho que esse livro é uma grande homenagem a essa magia obscura que a gente nunca entendeu porque é tão forte na nossa vida. A narrativa do Carlos Ruiz Zafón, ela conquista qualquer um que goste de leitura, porque é uma narrativa tão poética, ele tão detalhista, mas não aquele detalhista cansativo, aquele detalhista que faz você se sentir dentro do lugar, que se passa em Barcelona. É muito lindo o jeito que ele narra cada lugar, cada passagem, com uma riqueza de detalhes. Eu fiquei com muita vontade de conhecer Barcelona, uma coisa que eu nunca senti na vida. Eu fiquei com muita vontade de conhecer, graças à Sombra do Vento. Falando um pouco da resenha em si, o Daniel Semperi começa com 10 anos de idade no começo do livro, que é numa madrugada que ele acorda e o pai dele resolve levar ele para conhecer esse tal do Cemitério dos Livros Esquecidos. E ele tem 2 regras. Primeiro, você não pode contar pra ninguém sobre a existência desse cemitério. E a segunda regra é que toda vez que alguém entra pela primeira vez lá, pode levar um livro de presente pra casa. Imagina, aquele cemitério enorme, você levar um livro pra casa. Um cemitério por quê? Porque é praticamente uma tumba mesmo. Eu gostaria muito de ver como que seria esse cemitério. Ele narra aqui falando que é um tipo de labirinto, que tem gente que se perde lá dentro, e ele é escuro, ninguém entra lá, o chão remendado com lápides e madeira, papelão. Então é uma coisa muito misteriosa e eu queria muito ver como é que seria isso nas telas, por exemplo. Eu queria imaginar, fora da minha imaginação. Vocês conseguem entender isso? Então, continuando, o Daniel começa com 10 anos de idade no livro e a gente vai crescendo com ele ao decorrer da narrativa. Ele acaba já adulto e é muito legal porque a gente é uma história da vida de um adolescente crescendo e passando por todas aquelas etapas de primeira paixão, como que lidar com aquela vontade de descobrir as coisas que passa na cabeça de adolescente. Então você vai passando todas essas etapas com o Daniel e ele é um personagem muito cativante. Aliás, os personagens daqui são muito cativantes. Já vou falar de mais um que eu sou apaixonada. Mas continuando a narrativa, o Zafón ele consegue colocar 2 tempos na história, que a história se passa com o Daniel narrando e também tem alguns flashbacks que se passa do passado, não do Daniel, mas de uma história paralela que tem a ver com o livro que ele tira aqui no Cemitério dos Livros Esquecidos, que vai acabar mexendo muito com a vida dele, e ele descobre que tem uma história muito misteriosa por trás do autor desse livro. E é exatamente a história desse autor que vai ser a história paralela com a do Daniel passada aqui. Aos poucos, como ele vai descobrindo o que se passou com o autor, o porquê que é tão misterioso. Então é muito interessante isso, como o autor joga essas duas partes, essas 2 etapas, essas 2 épocas,
e a gente consegue realmente visualizar as duas épocas diferentes, sem embaralhar a cabeça e nada. É muito interessante, é muito legal. Uma Espanha saída da Guerra Civil Espanhola, então ela vem carregando toda aquela carga de tristeza, aquela carga pesada de um país pós-guerra. Com isso acaba afetando um pouco no jeito dos personagens, tendo aquela carga um pouco mais pesada em algumas cenas. É muito legal como isso também é bem abordado aqui. Esse livro, além dele ser bem mostrar essa parte da literatura, dos livros, como os livros mexem com a gente, ele tem um mistério, um suspense muito fantástico. Tipo, tem umas partes aqui que você fica até arrepiada, me dá um pouco de medo, sabe? Uma coisa mais um pouco assustadora, um pouco gótica. E eu adorei isso porque isso acaba instigando um pouco mais você querer saber logo o que vai acontecer no final. Então eu engoli o livro. São 400 páginas. 400 páginas e a partir das 100 eu não conseguia parar mais porque eu realmente queria saber o que tinha por trás dessa história. E falar do outro personagem que eu tinha comentado que é extremamente fantástico, eu acho que é um dos melhores personagens que eu já tive o prazer de presenciar numa leitura, que é o Fermín Romero de Torres. Sim, eu falo o nome dele completo porque ele se apresenta assim o tempo inteiro no livro, não é só Fermín, é Fermín Romero de Torres. E ele é aquele personagem que é aquela ligação. Gente, minha gata passando aqui. Anne, gente. Anne pro mundo. Voltando. Ele é aquela pessoa, aquele personagem que cativa na primeira cena em que aparece. Ele é aquele que joga as melhores frases, aquela coisa mais satirizada, faz aquela piada numa hora séria. Os momentos que você mais se identifica com o livro, que você mais gosta, é sempre alguma cena que tá o Fermín junto. E ele acaba virando o melhor amigo do Daniel, ajudando ele nessa busca desse mistério com o autor do livro. E isso é uma resenha muito vaga para tudo que é A Sombra do Vento e para tudo que é a linguagem do Carlos Ruiz Zafón. Porque depois desse livro, e depois de eu ter lido os outros dois, eu leio até a lista de compras dele, parafraseando John Green, né? É por isso que eu não consegui fazer uma resenha dos três de uma vez só, porque cada um é muito peculiar, cada um tem a sua história, com uma mesma ligação, com uma com a outra. Então eu acho que merece um vídeo para cada livro, e é o que eu vou fazer. Mas eu não vou fazer seguido não, comecei com A Sombra do Vento, daqui uns 2 ou 3 vídeos eu faço do Jogo do Anjo, e mais pra frente eu faço O Prisioneiro do Céu. Aí eu fecho os três vídeos com a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. E pra você que gosta de uma leitura um pouco mais adulta, um pouco mais profunda, um pouco não, né? Muito profunda, eu acho que é a leitura extremamente recomendada pra você. Porque é uma mistura muito legal de romance com drama e aquelas histórias góticas de Edgar Allan Poe, sabe? Eu achei muito bacana essa mistura toda e acaba instigando muito a sua curiosidade de terminar logo o livro e ler os outros dois. Não é uma ligação direta um livro com o outro, mas o cenário é o mesmo e existem algumas coisas que se interligam no livro, nos 3 livros, e é muito legal. Umas cenas mais fortes aqui, dramáticas, umas cenas fortes de alguma violência, tem cenas de sexo. Então eu acho válido que você goste mesmo de uma leitura mais adulta, que você vai apreciar mais. Mas é extremamente recomendado, é um livro que mexeu muito comigo. Eu li esse há muito tempo e eu tenho a história perfeita na minha cabeça. E eu precisava resenhar ele, que já estava devendo isso pra mim mesma. Então espero que vocês tenham gostado. Se você já leu A Sombra do Vento, comenta aí pra eu saber se você sentiu aquela mesma magia nesse livro que eu senti. Quero agradecer a todo mundo que tá curtindo e tá comentando e tá se inscrevendo no canal, porque ele tá crescendo bem rápido. Eu tô gostando muito disso. E mesmo que esse vídeo está sendo colocado dia 1º de abril, eu não vou participar do Veda. Porque eu não tenho ainda muito assunto pra fazer 30 vídeos seguidos. Então quem sabe ano que vem eu participo do Veda. E não sei porque que eu tô segurando o livro ainda, se eu já acabei a resenha. É isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva, que seja muito bem-vindo. E curta o vídeo se você gostou da resenha. E comente. Até a próxima. Beijo!